A fotografia do século XIX captura uma cena da vida nas fronteiras americanas, retratando prostitutas em seus quartos. Essas mulheres posicionam-se de maneira a exibir-se para a câmera. Um exemplo notável dessa prática é encontrado em uma fotografia específica do Alasca, datada da década de 1890, onde essas mulheres são o foco central. No Vale da Morte, durante a década de 1870, um notável desenvolvimento ocorreu no transporte de bórax, um mineral valioso. Carroças robustas, cada uma puxada por um conjunto de 20 mulas, foram empregadas para atravessar o árido e extenso deserto da Grande Bacia. Black Elk, posicionado na esquerda na fotografia, desempenhou um papel significativo em dois eventos marcantes da história americana. Ele participou da Batalha de Little Big Horn, em 1876, um confronto notório entre as forças dos Estados Unidos e várias tribos das Grandes Planícies, incluindo os Lakota Sioux. Quanah Parker, um distinto líder Comanche, teve uma trajetória marcante e simbólica. Ele era filho de Cynthia Ann Parker, uma mulher branca que foi capturada e assimilada pelos Comanches na infância. Quanah emergiu como uma figura central na resistência Comanche durante um período tumultuado, quando caçadores de búfalos começaram a invadir e ameaçar as terras tradicionais dos Comanches. Na fotografia, duas prostitutas são vistas posando em um quarto ricamente decorado dentro de um bordel em Miles, Montana. Esta cidade, segundo descrição de um juiz distrital da época, tinha uma população de cerca de 1.000 habitantes, mas era conhecida por sua falta de moralidade e ordem legal. Na fotografia em questão, observa-se um cowboy de Caldwell, Kansas, exemplificando o vestuário típico desses trabalhadores rurais, adaptado às necessidades de seu ambiente e ofício. Os cowboys, dependendo das condições climáticas e do terreno em que trabalhavam, optavam por diferentes tipos de polainas, que são proteções usadas sobre as calças para proteger as pernas. Esta fotografia é conhecida por ser a última imagem capturada de George Armstrong Custer, um homem notável por sua vaidade e predileção por ser fotografado. Ao longo de sua vida, Custer fez-se sujeito de mais de 150 retratos fotográficos. Esta imagem específica foi tirada apenas 2 meses antes de um evento crucial na história americana, a Batalha de Little Big Horn, em 1876. A popularidade do daguerreótipo da fotografia inicial diminuiu quando o ambrótipo mais barato, uma imagem em uma placa de vidro, tornou-se disponível na década de 1850. Não sabemos a identidade do homem deste ambrótipo, mas este é um dos retratos mais interessantes do oeste americano. Nesta cena, capturada no condado de Greenwood, no estado de Kansas, um grupo de emigrantes faz uma pausa em sua jornada para desfrutar de uma refeição ao meio-dia. Eles se acomodaram ao lado de sua carroça, um meio de transporte comum para aqueles que se deslocavam em busca de novas oportunidades ou terras naquela época. Joella Irwin, reconhecida como uma das pioneiras entre as cowgirls no início do século XX, destacou-se em uma época em que as mulheres começavam a ganhar visibilidade no mundo tipicamente masculino do rodeio e das competições equestres. Ela se apresentava em uma ampla gama de eventos. Este cartão de gabinete, datado de 1884, uma forma popular de fotografia na época, apresenta uma imagem capturada na reserva de San Carlos, no Arizona, e tem a distinção de ser a primeira fotografia conhecida de Jerônimo. Jerônimo foi uma figura proeminente e respeitada entre os Apache, e mais tarde se tornou um ícone cultural amplamente reconhecido. Jesse James, amplamente reconhecido como o membro mais notório da gangue James Younger, é uma figura lendária do Velho Oeste americano. Como líder fora da lei, ele esteve no centro de numerosos roubos e atividades criminosas durante sua vida. Sua trajetória chegou a um fim abrupto quando ele foi assassinado em 1882. Kit Carson, uma figura emblemática da expansão da fronteira americana, teve uma vida repleta de aventuras e papéis variados. Ele era conhecido por suas habilidades como comerciante de peles e explorador, destacando-se também como um homem da montanha. Além disso, Carson ganhou reconhecimento por sua atuação como guia para John Pathfinder Fremont, um dos exploradores mais famosos da América. Nesta fotografia datada de aproximadamente 1880, a identidade dos indivíduos retratados permanece incerta. Contudo, diversos historiadores têm razões para suspeitar que o homem posicionado de pé seja John Kinney. Conhecido por suas atividades ilícitas, Kinney emergiu como figura notória em 1875,
quando se estabeleceu como o líder de um grupo extremamente notório de ladrões no sul do Novo México. Pearl Hart, uma figura notável na história do Velho Oeste, realizou um dos derradeiros assaltos a diligências registrados naquela época, um evento que ocorreu em 1899. Este ato ousado não apenas a colocou nas páginas da história, mas também lhe rendeu atenção em todo o país quando sua história foi destacada na revista Cosmopolitan. Rosie Dunn, mais conhecida pelo apelido de Rosa de Cimarron, entrou para a história aos 15 anos de idade. Sua fama surgiu após um incidente em 1895, em Ingalls, no território de Oklahoma, onde ela teria auxiliado seu namorado, que era um fora da lei, durante um confronto armado entre forças da lei e criminosos. Antes de se estabelecer como um bem-sucedido empresário do setor de gado, Texas John Slaughter teve uma carreira marcante como Texas Ranger durante a Guerra Civil. Posteriormente, ele fundou seu último rancho na região próxima a Douglas, no Arizona. Uma fotografia notável deste período, datada aproximadamente de 1885, Olive Oatman é conhecida por sua notável história de sobrevivência e adaptação. Ela foi capturada por membros da tribo Mojave e, durante seu cativeiro, recebeu uma tatuagem distintiva no queixo, feita com tinta azul de cacto, um costume da tribo. A tatuagem era um símbolo cultural importante para os Mojave, acreditando-se que garantiria uma vida após a morte tranquila. Os Texas Rangers, uma força de aplicação da lei lendária no estado do Texas, têm suas raízes no início do século XIX. Embora tenham começado de maneira não oficial em 1823, sob a liderança de Stephen Austin, foi somente em 1835 que eles foram formalmente organizados. Eles desempenharam um papel crucial na história do Texas, especializando-se em rastrear fugitivos e garantir a segurança nas fronteiras do estado. Esta fotografia inédita, descoberta recentemente, apresenta uma imagem rara e fascinante. Uma mulher, aparentemente uma líder de fazenda, ocupada na tarefa de pastorear gado em algum local não especificado do oeste americano. A descoberta desta imagem é creditada ao autor Mark Lee Gardner, que se deparou com ela de forma inesperada em uma loja de antiguidades localizada no Missouri. Tibúrcio Vasquez, uma figura marcante na história dos criminosos hispânicos do Velho Oeste, teve uma longa e notória carreira no crime. Esta fotografia, que se estima ter sido tirada por volta de 1865, captura a imagem deste infame fora da lei. Durante aproximadamente 20 anos, Vasquez esteve envolvido em uma série de atividades ilícitas. Os cowboys, que desempenhavam um papel fundamental na condução e manejo do gado no Velho Oeste, frequentemente procuravam estúdios fotográficos para capturar e preservar sua imagem. Eles se apresentavam para essas sessões de fotos vestidos com suas roupas de trabalho favoritas. Bill Doolin, um notório fora da lei do território de Oklahoma, tornou-se um alvo cobiçado devido à substancial recompensa oferecida por sua captura. Sua vida de crimes chegou a um fim violento em agosto de 1896, quando foi morto em um confronto. Na ocasião, Doolin sofreu aproximadamente 20 ferimentos de bala, infligidos por Hack Thomas, um respeitado vice-marechal dos Estados Unidos. Durante o cortejo fúnebre de Tom McLaury, Frank McLaury e Billy Clanton, os enlutados carregavam uma placa com a inscrição "Assassinado nas ruas de Tombstone", uma declaração que ressoava com o impacto trágico do evento. Estes 3 homens foram mortos em um dos mais famosos confrontos do Velho Oeste, o tiroteio que ocorreu atrás do OK Corral, em 1881. Kate Rockwell, conhecida por sua carreira artística, era uma figura destacada no entretenimento dos mineiros no Alasca entre o final do século XIX e o início do século XX. Com um repertório que incluía canções e danças populares da época, ela conquistou a atenção e a admiração de muitos. Rockwell era conhecida por suas apresentações vibrantes, frequentemente vestida com trajes de chifão vermelho. Wild Bill Hickok, frequentemente considerado o mais habilidoso pistoleiro do Velho Oeste, aparece nesta fotografia de 1865, vestido com suas roupas habituais, ao contrário de muitas outras imagens onde ele optou por trajes teatrais. Esta foto oferece um vislumbre mais autêntico de seu estilo pessoal e preferências no vestuário da época. Em 1876, durante o período mais movimentado da condução de gado, Beth Masterson e Wyatt Earp, 2 renomados homens da lei do Velho Oeste, foram fotografados juntos em Dodge City, Kansas. Esta imagem captura um momento significativo,
destacando a colaboração entre essas figuras históricas em um contexto marcante da história americana.